mais um vídeo da Universidade Andarilho. Hoje vamos conversar sobre gamificação, um dos meus assuntos favoritos, baseados no livro Gamificar, de Ryan Burn, uma abordagem voltada para a utilização de soluções gamificadas para gerar grandes níveis de engajamento e realizar coisas extraordinárias. Gamificação, para quem não sabe, é a utilização de mecânicas do mundo dos jogos em situações reais, como na educação de filhos, no ensino dos alunos das escolas e na motivação de colaboradores nas empresas. A ferramenta surgiu há algum tempo, mas ganhou fama e repercussão após mostrar o seu valor em diversos exemplos de motivação, conquistando altos índices de resultados e se tornando uma verdadeira febre mundial. Um dos principais fatores que fazem a gamificação ser um verdadeiro sucesso é que as pessoas respondem e produzem melhor quando expostas a desafios práticos. Jogos ganharam a atenção mundial em virtude de seu alto grau de realização. Tudo naquele ambiente faz com que você deseje permanecer ali, realizando ações, recebendo feedback no mesmo momento, sendo recompensado com pontos, medalhas e variações a cada acerto e sempre tendo uma nova chance para corrigir seus erros. Pois então, aqui agora eu gostaria de fazer uma intervenção que é o seguinte. Quando nós falamos da ideia de gamificação que ele está levantando agora nessa apresentação, é muito importante que a gente deixe claro que a gamificação não é a mesma coisa de você jogar alguma coisa, tá? Então a gente deve ter um cuidado em relação a isso, porque gamificar algo é utilizar mecânicas que são típicas de jogos para se buscar aquele objetivo, buscar aquela coisa. E aí foi uma das intervenções já muito interessantes no fórum que nos ajudou a trazer essa lembrança à tona. Tá? Nós temos dois autores que no nosso grupo de pesquisa sobre jogos, chamado DICE, e que acontece vinculado ao Instituto UFC Virtual e ao Sistemas de Mídias Digitais, ele é um subgrupo de um grupo já registrado na Pró-Reitoria de Pós-Graduação, que se chama FICAT, né, que é Filosofia, Corpo, Arte e Tecnologias. Tá? O DICE, ele se preocupa, vamos dizer assim, em buscar essa fundação epistemológica dos jogos. E nesse sentido, uma das coisas que a gente tem muito forte, muito positiva, é ter encontrado dois autores, né, que são como se fossem epistemólogos dessa coisa dos jogos. Um deles, que é o mais conhecido, que é o Huizinga, ele é um cara mais purista, tá? Mais, eu diria que ele não contextualiza tanto, vamos dizer assim, a ideia, né, do conceito de jogo, tá? Então ele vai dizer o seguinte: se você colocar realmente algum objetivo, você quer chegar a algum lugar com aquele jogo, então aquilo deixa de ser caracterizado como um jogo, tá? Isso é uma vertente um pouco mais antiga que tem lá a sua validade. Um outro autor espanhol, o Alcantu, já aparece com uma outra perspectiva e mostra, nessa mesma época da análise do Huizinga, o Alcantu mostra que lá pelo século XVII ou século XVI, por aí, nós vamos ter uma outra abordagem, inclusive os jogos sendo usados para cumprir objetivos. Né? Ele até dá um exemplo, né, de que os exércitos, né, conquistadores espanhóis chegavam nos lugares, conquistavam, né, os espaços, né, através de guerras e etc. E então as terras eram divididas, né? Logicamente uma boa parte delas ficava para o rei, depois para os andares assim de segundo, terceiro andar, e chegava um determinado momento em que retalhos dessas terras tinham que ser divididas entre soldados ou então figuras com cargo hierárquico mais baixo. Essas decisões de terras para esse povo era realizada através de jogos. Então o jogo ali tinha um objetivo, ele não descaracteriza o fato, ele não diz que deixa de ser um jogo porque tem um objetivo. Né? Isso é uma ideia oposta à perspectiva do Huizinga. Né? Eu acredito que na contemporaneidade essa visão ela é bem mais interessante. Tá? E o que nós usamos, vamos dizer assim, então, nessa ideia de gamificação? Nós usamos as mecânicas de jogos. Tá?
Então, as mecânicas de jogo é que nos interessam, e são mecânicas que vão proporcionar aquilo que o rapaz falou, né? Vão proporcionar essa questão do engajamento, vão proporcionar essas essa vontade, vamos dizer assim, de você participar, né? Ele coloca isso de uma forma bem interessante. Vamos seguir mais um pouquinho aqui e eu vou fazendo intervenções, vou fazendo paradas, tá? sempre tendo uma nova chance para corrigir seus erros. Ó, aqui nessa tela, vocês estão vendo, as pessoas respondem melhor a desafios práticos e a gente tem isso pesquisado em diversos campos, né, das teorias cognitivas, né? Manipular aquilo que você está tentando conhecer ajuda muito. Essa coisa de você realizar ações, onde você se sentir, apesar de eu não curtir muito a palavra, mas é isso que ela vai dizer, proativo em relação àquilo que você está tentando interagir, o jogo auxilia bastante nesse ponto. O feedback instantâneo eu acredito que pode ou não acontecer, depende muito da forma como a gente vai trabalhar esses jogos. Eu particularmente gosto de dar esse feedback, né? Se não instantâneo, pelo menos com um delay, né? bem baixo, com um espaço bem baixo entre o acontecido, né? E retorno para os alunos. Né? A recompensa por vitória é algo assim que muitos pedagogos, né, e educadores têm dificuldade em trabalhar com essa palavra da recompensa, pelo menos na época em que eu interagia mais assim com a educação. Hoje eu estou bastante voltado para a docência, não para a educação, e isso faz com que eu entenda a ideia da recompensa como sendo algo muito interessante. Eu acho que nós funcionamos, né, com essa história da recompensa, e a avaliação teria como fundamentar isso. A forma como a gente se relaciona com essas recompensas que é preocupante, vamos dizer assim. E ela é preocupante porque ela está diretamente vinculada com a ideia de punição, tá? Então, aqueles que são recompensados, né, a tal da meritocracia, não é algo que a gente tem que pensar com cuidado em como utilizar isso, mas importante, não há uma punição direta pelos erros, né? Ainda que nos jogos nós sabemos e que principalmente num nível mais competitivo, nessa essa problemática da punição, ela acontece de formas subjetivas e tal, mas a gente tem como trabalhar isso de muitas formas quando se pensa em utilizar o jogo na docência, tá? Vamos mais adiante aqui um pouco com ele. Quando realizamos uma tarefa, que pode até mesmo ser jogar, podemos ter dois níveis diferentes de engajamento: transacional e emocional. O engajamento transacional é quando as pessoas querem concluir suas tarefas para serem recompensadas, cumprindo as expectativas mínimas para receber seu salário, por exemplo. Esse tipo de premiação é chamado de recompensa extrínseca e pode até funcionar por algum tempo, mas seu efeito é temporário e vai perdendo a força ao longo do processo. Já no engajamento emocional, as pessoas se sentem parte do todo, tendo um desejo maior de realizar mais, tendo uma recompensa diferenciada, mais profunda e compensadora. Eu dei de novo uma parada aqui na conversa dele, né? A palavra engajamento, só para dizer para vocês, foi para mim muito significativa, né? Objeto do doutorado, não o engajamento em si, mas as relações nas comunidades virtuais. E se trabalhou com um autor chamado Mihaly Csikszentmihalyi, né? Que é das figuras que desenvolve a teoria de fluxo. E essa coisa do engajamento é um ponto muito alto do estabelecimento do fluxo. Além dele, só teria a chamada experiência de significado. Bom, mas o que isso significa? Que quando você consegue convergir, vamos dizer, a atenção das pessoas que estão na docência para aquela coisa que está sendo trabalhada, da forma como for, né? Tem professor de nível básico que chega lá, leva um violão na sala, toca, ele não precisa se tornar um showman, tá? Mas quando você faz coisas que atraem as pessoas, é como a gente hoje, né? A gente tá vendo um programa de televisão, vê alguma coisa que atrai a gente fica fixado naquele programa. Uma outra coisa que nos ajuda muito é quando a gente consegue ter a compreensão de que se nós conhecermos bem aquele assunto,
nós vamos conseguir ter uma relação melhor com o nosso trabalho, com a nossa profissão no futuro, né, depois da nossa formação. A formação, vamos dizer assim, de diploma, né, porque a gente está se formando sempre, né, do meu ponto de vista, construindo e desconstruindo sempre. Mas é difícil para alguém que não fez esse percurso ainda entender. Então eu pego, por exemplo, vou ver de repente determinados alunos, vamos pegar um exemplo na área da dança ou do teatro, né? Quer dizer, eles têm um tempo em que eles podem se dedicar a estudar, a aprofundar, a treinar muito aquilo que eles estão, vamos dizer assim, buscando em termos de sua graduação, em termos de sua ação. O médico a mesma coisa, o engenheiro igual, o direito igual, computação, sistemas e mídias digitais, geografia, biologia, qualquer uma dessas áreas, alguns desses alunos e alunas, eles têm esse feeling, né? Eles conseguem ter essa percepção, então eles se dedicam muito, eles têm um nível de engajamento muito alto, mas outros ainda não. Né? Quantos dos nossos alunos não têm ideia exatamente do que estão fazendo ali na universidade, né? Qual é os 4, 5 primeiros semestres em alguns centros nossos apresentando aí lá por volta de 30% de evasão. Então, o que isso quer dizer? Né? Quer dizer que a gente não conseguiu ainda criar uma forma, né, de trazer esse pessoal para o engajamento, de conhecer essa coisa. Também tem a pergunta, né, se isso é realmente, de fato, uma responsabilidade do docente, mas de qualquer modo, não entrando agora no mérito dessa questão, pelo menos lembrar para você o seguinte: quando você usa gamificação, lembra, nós usamos mecânicas de gamificação, não quer dizer que eles vão ficar jogando alguma coisa no sentido do jogo, aquele que eu falei anteriormente do Ruizinga, tá? Pode até se divertir, não é proibido, mas não é esse o objetivo. Mas usando mecânicas de jogo, a chance de eles tentarem descobrir esse engajamento é muito alta, é muito positiva. A mesma coisa quando a gente leva na geografia eles para uma aula de campo, né, que eles veem as coisas lá acontecendo, da biologia, ou então para o laboratório de física, né, essa coisa toda. A música, né, quando tocam junto com outros, né, o teatro quando estão no palco. Então, quer dizer, essas ações, vamos dizer assim, onde eles interagem diretamente com o objeto de conhecimento, elas são muito fortes para criar um engajamento. E esse engajamento, ele acaba gerando energia, né? Que é aquele engajamento emocional, né? Que ele está colocando aqui, tá certo? Acaba gerando uma energia para que o fulano, efetivamente, nos momentos mais áridos de estudo, ele consiga, vamos dizer assim, ultrapassar por essa fase. Vamos ver mais um pouquinho aqui do que ele está contando para a gente. Ação, chamada de recompensa intrínseca, é mais duradoura e fornece uma motivação interna e instigante, permitindo que os colaboradores mostrem o seu melhor, desenvolvendo a autonomia de suas ações, domínio de habilidades e competências e um propósito maior a ser alcançado. O fator mais importante da gamificação é que ela precisa fazer sentido para todos os envolvidos, recompensando-os com incentivos, tangíveis ou intangíveis, desafiando na medida certa e envolvendo as pessoas de uma maneira significativa. Bom, aqui eu acho que ele está sendo um pouco temerário, tá? Precisa fazer sentido para todos os envolvidos. Isso é muito difícil que aconteça, tá? Mas a gente tem conseguindo o envolvimento de algumas figuras chaves dentro da sala de aula, fazendo trabalhos em grupos, promovendo trabalhos cooperativos, existe uma chance muito alta da gente ter essa adesão, vamos dizer assim, à ideia do engajamento. Tá? Eu só acho que essa coisa de fazer sentido, às vezes as coisas vão ganhando sentidos para nós na medida em que elas vão acontecendo, tá? Então é um processo isso. Uma solução gamificada ideal precisa entreter, utilizando histórias, animações, componentes gráficos e experiências realistas. Aqui é importante eu citar para vocês, tá, que a ideia de entreter, né, até o Alcantu trabalha e sublinha bastante ela quando se fala em gamificação. Ele não trabalha gamificação, ele trabalha jogos, tá? Mas ele salienta muito o que é o entreter, né? Entreter era manter as pessoas juntas, né? Ele até dá um exemplo das pessoas reunidas no pé de uma fogueira, de uma lareira, conversando, né? Fazendo com que o tempo passe, ou então uma tempestade, todos unidos dentro da casa. Isso para se entreter, né? Quer dizer, para se distrair, mas não para se distrair, para não saber o que está acontecendo lá fora. Não é esse distrair, tá?
É um distrair no sentido de, peraí, vamos carregar essa coisa para o foco, né? No caso seria, eu vou me distrair para aproximar do conteúdo. Eu entendo que parece uma coisa meio doida, mas quando se fala em gamificação é mais ou menos por aí. Compensar, premiando metas alcançadas, criando valor e status, envolvendo os jogadores em um nível transacional. E motivar, com interatividade, fazendo com que o jogador perceba seu progresso e sinta seu desenvolvimento de uma maneira emocional. Pronto, aqui eu acho que a nossa responsabilidade é mobilizar, tá? A motivação interna de cada sujeito, do meu ponto de vista. É obviamente que isso não necessariamente precisa ser a verdade, né? Eu acho que a nossa função é mobilizar, né? Gerar movimentos de mobilização, trabalhar a gamificação para ver se isso mobiliza. Agora, a motivação tem que ser da própria figura, tá? E ela vai encontrar os elementos dentro de si para se motivar ou não. E aí a gente tem que trabalhar nessa coisa à volta, né? Nesta meta-relação. Vale a pena avisar que gamificação não é a diversão dos participantes, pois visa um objetivo organizacional ou educacional bem definido. Também não é uma retribuição, ainda que existam prêmios pelas conquistas, pois os participantes precisam mesmo se esforçar para conquistar seu valor. Para projetar uma experiência gamificada centrada no jogador, ou seja, com objetivos determinados para cada participante, é necessário observar os 7 passos a seguir. 1. Defina os resultados esperados e as métricas do sucesso. Antes de começar qualquer solução gamificada, saiba o que você espera dela e como vai medir seu funcionamento. 2. Defina o público-alvo. Conheça as pessoas que vão se relacionar com seu projeto e entenda o que as motiva, o que buscam, o que as faz se esforçar. 3. Defina os objetivos dos jogadores. Após determinar os resultados que você espera para a empresa ou escola, desenvolva os objetivos específicos de cada jogador. 4. Determine o modelo de engajamento dos jogadores. Ajuste sua solução gamificada para ter em mente se será mais competitiva ou cooperativa, se trabalhará recompensas intrínsecas ou extrínsecas, se o tempo do jogo será uma campanha periódica ou infinito, se seguirá um roteiro ou seu resultado será desconhecido. 5. Defina o espaço do jogo e planeje a jornada. Crie um caminho a ser seguido, distribuindo desafios que aumentam gradativamente, de acordo com as habilidades dos jogadores, e ofereça sempre feedback, positivo e negativo, reconhecendo conquistas com medalhas, troféus ou similares. 6. Defina a economia do jogo. Os jogadores precisam coletar 4 moedas básicas. São elas: divertimento, elementos tangíveis, capital social e autoestima. É importante que todos os resultados sejam visíveis em um ranking, o qual precisa ser atualizado com frequência e oferecer informações de progresso real. 7. Testar e repetir. Perceba o engajamento, veja o que falta, o que deu certo, o que deu errado. Mude o que for necessário e acrescente novas funções para manter os jogadores envolvidos. Bom, aqui vamos lá, né, de novo, tá? Eu não uso essa, apesar de trabalhar com gamificação, não uso esses 7 itens, tá certo? Eu acho que são bem interessantes para vocês, para mim também. Eu acho que nunca pensei nessa coisa de métrica do sucesso, mas eu entendo que tem que haver um planejamento. Acho também que eu trabalho muito, mas muito mesmo na perspectiva cooperativa, mesmo quando existe uma competição, tá certo? Então, de alguma forma, eu procuro, não é, dar uma ênfase mais forte na ideia cooperativa, né? Eu acho que essas coisas todas que ele falou, elas andam junto no processo, né? Essa questão dele de os objetivos dos jogadores, né? Os objetivos a gente define juntos, né? Tem muita coisa aqui, tá certo, que não é necessariamente para que a professora ou o professor façam, mas que pode ser feito conjuntamente entre as pessoas que participam. Então isso é muito importante. Faça a coisa junto com eles, né? A gente separa sempre um tempo, né? A primeira semana ou os 2 primeiros encontros com as alunas e os alunos, nós discutimos com eles o que nós vamos fazer, se nós, o que vai ser, como é que vai ser a avaliação, baseado nas avaliações, que coisas eles acham que a gente deve considerar, a gente pensa muito nesse caminho, né? Então eu acho que pode ser útil sim para alguns, né? Essa coisa aqui dos 7 caminhos, né?
Eu não uso, certo? Mas eu acho que é bem interessante, bem curioso. Colocar em prática uma solução gamificada é trabalhoso, mas o resultado é palpável e muito válido. Utilizar mecânicas variadas, como um sistema de pontuação, chefes de fase, tabuleiros, cartas de ação, medalhas que reconhecem conquistas, entre outras opções, faz com que as tarefas do dia a dia se tornem mais interessantes, possibilitando, assim, resultados incríveis. Espero que tenham gostado do vídeo.